Bom dia! Vamos lá, gente, para a nossa aula de hoje, sobre o que vai ser o nosso tema hoje, padrões mentais. Mas para a gente entender um pouquinho sobre esses padrões mentais, eu vou começar a explicar um pouquinho sobre as mentes. Pré-consciente, consciente, inconsciente ou subconsciente, depende da linha de estudo que você está. E a mente de Deus, a mente cósmica que a gente fala, né? Então, para a gente entender um pouquinho, eu não sei qual que é a sua linha de estudo, mas nessa aula, normalmente a gente toca assuntos que a gente tem pessoas que têm um pouco de resistência, mas se alguma coisa não bate com as suas crenças, simplesmente pega o que te serve, não tem que ser a minha verdade absoluta, aquilo que eu explico, mas é a minha linha de estudo. Então, eu vou te passar para a gente entender um pouquinho como são formados padrões mentais, os nossos paradigmas, que vão levando a gente a se comportar dessa maneira na vida, né? Então, vamos lá. Para a gente começar aqui um pouquinho, entender, vamos começar pelo o pré-consciente. O que é esse pré-consciente? O pré-consciente, ele é as nossas memórias ancestrais, as nossas memórias que ficaram registradas no nosso DNA. Olha só para a gente ver. Até muito pouco tempo atrás, o cientista, a ciência dizia que entre 75% a 90% existia o nosso DNA lixo, o ADN vassoura, que a gente fala aqui na Espanha, né, no espanhol. No Brasil, certamente será o DNA lixo. Ou seja, não sintetiza proteína, não tem informação de nada para a ciência, né? Só que estudos mais modernos foram feitos e já está aí quase cientificamente comprovado que tem a ver o quê? Com informação. Existe um vídeo lá no YouTube de Greg Braden. Greg Braden, ele filma. Eu vou deixar depois para vocês o link lá no grupo, que é ao vivo uma cura de um tumor maligno através de frequências, de palavras. Então, o que é isso? Aí você vê lá, tá num hospital, uma pessoa e várias pessoas entrando nessa ressonância, nessa frequência, falando as palavras na frequência certa, e os aparelhos vão vendo o tumor diminuindo, diminuindo, diminuindo. É incrível. Então, o que é isso? Isso significa um maior avanço quase, porque tudo aquelas memórias, tudo aquilo que tem ali, a gente pode ser modificado agora. Então, quer dizer, não existe, o corpo humano é perfeito, não existe nada lixo, não existe uma célula que não tenha serventia. Então, esse é um dos maiores estudos, a epigenética trouxe para a gente isso, então que não tem a ver com o quê? Por que quando você está enfermo, quando você começa a fazer o quê? Então, uma das maiores descobertas é que a gente pode mudar a nossa epigenética através de quê? Através de gratidão, oração, a nossa fé, ela tem a ver, ou seja, é quase que invisível ali esse 75% a 90% que os cientistas chamam DNA lixo. Mas existe informação ali. Informação do quê? Eu, na minha linha de estudos, então, a gente tem muito assim, cara, e o que eu aprendi nessa vida, onde que fica? A nossa memórias ancestrais, porque nós somos formados, não é que eu sou neta, bisneta, não, eu sou eles também. Ou seja, eu estou, quando a minha mãe estava lá no ventre da minha avó, quando ela estava de 3 meses, ela já teve formado os seus óvulos, ou seja, eu já estava lá.
Então, vem as memórias de quando a minha avó estava grávida, de quando a minha mãe nasceu, tudo isso aí inconscientemente, no pré-consciente. Vem, você pode ver que aí se tornam nossos padrões mentais. Existem coisas que a gente pratica que não são da gente. Por que que um irmão é tão diferente? O outro é totalmente diferente. Porque você tem as suas memórias pré-consciente, ele tem o dele, eu tenho as minhas curas para fazer, o outro tem as curas dele. E eu sei que é um tema que pouca gente vai para essa linha, mas eu estudei bastante e foi uma das coisas assim que quando acontece alguma coisa na vida da gente que a gente não consegue explicar, é uma das formas mais fáceis de ser entendida. Por exemplo, por que que alguém vem para sofrer tanto? Alguém sofre tanto, alguém vem com... E são pessoas boas, pessoas que não fazem mal para ninguém. Mas quantas vidas? E vem um Cristiano Ronaldo, uma Gisele Bündchen, que do nada explode. Seja, quantas vidas será que essa pessoa já viveu? Quantas curas ela já fez? É mais ou menos assim. Ah, mas então a gente tinha que lembrar. Eu dou mais ou menos como eu aprendi, assim, que é uma forma bem leiga de explicar. Mais ou menos assim, cara, eu venho nessa vida. Eu tenho meus atores que, ao meu entender conscientemente, está me fazendo mal. São pessoas más. Só que existem acordos pré-encarnatórios, acordos encarnatórios que a gente faz para vir nesse mundo. Sim, eu escolhi meus pais, eu escolhi essas pessoas. Quando eu comecei a perdoar tudo e todos, quando eu comecei a ver, caramba, esse ator aqui, quem sabe ele pode ser minha mãe, meu melhor amigo de gerações e gerações. E ele aceitou o papel de vir nessa vida como meu inimigo para me fazer mal. Para quê? Porque eu vim nessa vida para me evoluir em alguma coisa que faltou. Alguma lição que ficou ainda para mim aprender. E ele aceita o papel. Eu vou chegar lá, eu vou fazer a vida impossível, eu vou fazer isso, mais ou menos assim. E eu tenho a possibilidade de evoluir, de perdoar, de aprender ou de ser a vítima, de culpar e passar toda a minha vida culpando aquela pessoa. Então, quando eu entendi isso, eu falei, caramba, por que comigo passa uma coisa e com o outro não? Por que em uma família, várias pessoas tem uma história simples, uma história sem muita, e tem um ou outro que tem uma dor que é imensurável, que não tem como explicar, que acontece alguma coisa, uma criança ou alguém. Então, são fatos que se tornam mais fácil. Então, quando eu entendi isso, eu falei, caramba, você já pensou? Vamos supor, a pessoa está lá, tá bom, vamos lá. Fiz os acordos encarnatórios, vamos lá, vamos fazer isso, nessa vida eu vou evoluir isso. Vem a pessoa, se dedica a vir nessa vida para me ajudar a fazer, ser meu ator principal ali, para me fazer mal. E eu chego aqui, ainda escurrasco a pessoa, é meu inimigo e eu não aprendo a lição. Mas por quê? Porque existe o pacto do esquecimento, sim, porque senão seria muito fácil. A gente vem aqui para a gente relembrar quem que a gente é. Caramba, eu sou um ser de luz. Eu vim aqui para amar, para perdoar, para evoluir mais ainda, para retornar para a casa do Pai. Só que a gente insiste em ser a vítima, a estar aqui culpando, a colocando a culpa. Minha vida está assim por causa de fulano. E é mais ou menos um tobogã, e eu tô lá, fiz os acordos, tudo bem, vou chegar aqui. Ótimo, fulano, meu melhor amigo, vai lá, vamos fazer esse papel. Só que é mais ou menos, tá, vem eu pro mundo, descendo ali de um tobogã, quando eu chego aqui, ele, não esquece, você é seu inimigo, que? Quando eu chego aqui, bum, esquece tudo. E ele vem com um papel, e eu passo a vida culpando. Por que que Deus fala
Amai tudo, todos, seja. Porque senão ele ia falar, cuidado com alguns, existem mandamentos. Amai o teu próximo como a ti mesmo. Em primeiro lugar, a gente tem que saber se amar, né? E por que a todos, então? Porque você vai olhar, existem pessoas que não têm perdão, coisas que fazem. Então, quantas vidas eu vim? Eu vou retornar para a roda de Sansara e voltar, e voltar, e voltar? Não, eu quero aprender nessa vida. Eu quero perdoar, eu quero evoluir, eu quero progredir nessa vida. Porque a próxima eu vou vir muito mais evoluída. Eu vou vir muito mais rica, próspera, bem-sucedida, feliz, ser luz na vida das pessoas. Então, pré-consciente é lindo quando você começa a estudar a sua pré-consciência. É linda, existe e tem como a gente mudar, tudo bem, vem as cargas, as maldições hereditárias que vêm, as palavras têm poder, vem no seu DNA registrado. Só que o mais lindo é que a epigenética trouxe esse estudo que a gente pode modificar. Como é que eu vou modificar através da minha gratidão, da minha oração, da minha fé, do meu comportamento? Eu vou modificando tudo isso. Através de decretos, eu vou modificar. Então, é lindo, é epigenética. Não vou ficar muito longo aqui, senão a aula vai ficar muito longa e a gente tem muito aqui para a gente ver ainda. É mais ou menos uma explicaçãozinha de cada mente para a gente chegar no padrão mental que você vive hoje. O pré-consciente, então, é linda. O inconsciente. Gente, a nossa memória inconsciente, que é 95% do que você vive, que é inconsciente, que entra também a nossa pré-consciência, o nosso inconsciente, que desde antes de nascer, quando você tem mais ou menos ali, por volta de 2 meses, menos de gestação, o seu filho já começa a fazer as primeiras conexões neurais. Tudo o que ele sente, a energia, a emoção, tudo que você está sentindo, vivenciando ali, ele começa a fazer as primeiras conexões neurais. Então, já vai se formando a sua memória inconsciente, até mais ou menos os 6, 7 anos de idade. E isso fica registrado. Por quê? Porque a criança não tem ainda o consciente. Ele não tem o poder de pensar. Tanto é que se você falar para uma criança, atravessa a rua, pode estar vindo um carro que ela vai atravessar. Porque ela não tem a maldade, ela não tem cognitivo ainda de decifrar, de pensar as coisas. Ela só tem o inconsciente dela está sendo formado ainda. Então, tudo aquilo, se ela viu muita briga, muita gritaria, eu costumo dizer quando eu vejo uma criança que é terrível, um adulto até mesmo, gente, é simplesmente um espelho. É um espelho do que foi refletido ali. Então, isso forma a sua memória inconsciente que vai te levar pela vida dessa maneira, se comportando com aquilo que ficou lá. Muitas vezes, o que acontece? Até mesmo o abandono, a rejeição, a escassez. Se você conviveu com pais que achavam que ganhar dinheiro era muito difícil, se você conviveu com palavras negativas, pessoas negativas, que tudo era muito difícil, pessoas que gritavam, que brigavam, que traíam, isso ali vai ficando como que automático. Vai ficando normal para aquela pessoa. E na vida adulta, aquilo ali vai se tornando normal para ela. Então, é um padrão repetitivo que você vai levar para a vida adulta. Se você. Agora, tem pessoas que falam assim: não, não, mas eu sei, eu fui lá, meu pai me adotou, porque a minha mãe não tinha condição de criar. Isso aí eu já tenho bem resolvido na minha vida. A minha vida não é assim por causa disso. Porque isso daí, nossa, eu sou totalmente grata aos meus pais adotivos e tal. Só que não é você tanto como adulto agora. É como aquela criança se sentiu naquele momento. Aquela criança, ela guardou aquela emoção, aquele sentimento.
sobre qualquer coisa que ela sentiu, aquela energia, que tudo é vibração, ficou ali guardado na sua memória inconsciente. Tudo isso foi registrado e vai levar para a vida adulta. É como uma criança interior determinando quem o adulto é, como ele se comporta na vida adulta. Então, vamos lá, para a mente consciente. A nossa mente consciente, que é um 5% consciente, mas é o mais incrível, porque normalmente a gente não estuda pré-consciência, nem o inconsciente, a gente está normalmente no consciente, que é simplesmente aqui pensando, no piloto automático, levando a vida. Acontece alguma coisa, eu vou culpar, eu vou colocar culpa em alguém, eu vou ser a vítima, eu vou continuar toda a minha vida naqueles mesmos caminhos. Olha só que uma das maiores descobertas mais incrível é que o seu cérebro, aqui o consciente, as suas conexões neurais, o cérebro ele é neuroplasticidade. Eu posso mudar meus paradigmas, eu posso mudar minha forma de agir, as minhas conexões ali, como que eu como que eu me comporto, qual que é a minha, como que eu faço todos os dias as coisas. Eu costumo dizer mais ou menos que é como um campo de futebol, de grama, né? Aonde eu moro aqui, eu tenho que atravessar lá para o outro lado todo dia. Eu estou durante anos vivendo a mesma vida. Eu falo as mesmas coisas, eu convivo com as mesmas pessoas, eu tenho o mesmo comportamento, eu chego em casa, eu faço as mesmas coisas, eu tomo o mesmo café da manhã, eu brinco, eu assisto as mesmas coisas, eu escuto as mesmas músicas, eu como as mesmas coisas e eu quero mudança. Esse ano eu quero uma vida próxima, esse ano eu vou mudar de emprego, esse ano eu quero o relacionamento do meu sonho, esse ano eu vou ter o meu relacionamento dos meus sonhos, mas fazendo a mesma coisa. Então, o que é que a gente entende? Que como o cérebro é neuroplasticidade, eu posso mudar essas conexões. E por que eu faço normalmente 21 dias do treinamento? Porque o cérebro precisa de 21 dias para fazer uma nova conexão neural. Você tem aqui durante anos. É mais ou menos, eu moro aqui, eu tenho que ir lá todos os dias, eu vou pelo mesmo caminho. O que aconteceu com aquela grama? Vai morrer de tantas pessoas passarem ali, no mesmo caminho. Você já viu? A gente costuma dizer um trieirinho, né? Então, aquele trieiro ali matou a grama. É um caminho que você fez durante anos. É aquele caminho que você sabe fazer. Só que hoje eu decidi fazer diferente. Hoje eu vou levantar mais cedo, eu vou fazer uma oração, eu vou fazer uma lista de gratidão, eu vou assistir uma aula, eu vou assistir uma live, eu vou colocar uma música de alta frequência, eu não vou mais assistir aquelas músicas de baixa frequência, eu vou só elevar, ver coisas boas, falar de coisas boas, eu vou fazer um caminho diferente para o trabalho, porque eu posso sair do meu corpo e continuar vivendo que a minha mente nem vai se dar conta que eu saí. Sabe por quê? Porque ele vive no piloto automático. Quantas vezes... Hoje já não, porque eu costumo fazer muito isso, mudanças de rota, mudanças de muitas coisas, mas aqui perto de casa tinha um semáforo e muitas vezes eu chegava ali e parava o carro. E o sinal estava verde. Por que eu parava? Porque eu estava no piloto automático. Eu sabia quantas vezes a gente vem dirigindo. Eu não me lembro quando que eu passei pela última, porque eu estou no meu piloto automático vivendo. Então, a gente tem que trazer a todo momento o aqui e o agora. E quando você faz 21 dias, começa a fazer rotas diferentes, falar com pessoas diferentes, eu quero ser próspera. Só que eu continuo falando com aquelas pessoas escassas, com aquelas pessoas que têm dívida, que acham que ganhar dinheiro é difícil, que isso é só para rico, que rico não vai para o céu. Seja, começa a mudar, se conectar com as pessoas prósperas. Não estou falando somente do financeiro, do dinheiro. Em tudo. Eu quero um relacionamento feliz, mas eu só fico assistindo novela de traição.
Eu só fico assistindo coisas, músicas, de falar de traição, de bebedeira, disso, daquilo. Qual que é o caminho que eu estou criando? Então, a partir do momento, tudo bem, agora eu começo a fazer diferente. O primeiro dia não vai fazer um caminho. Só que se eu continuar uma semana fazendo um caminho diferente, 15 dias, 21 dias no mesmo caminho, você pode ter certeza que eu vou matar aquela grama, eu vou começar a fazer um novo caminho, e aquele caminho velho, o que, que vai acontecer? Vai começar a crescer grama nele. Por isso que, muitas vezes, quando a gente começa a nossa evolução, começa a nossa reprogramação mental, a mente ela quer te trazer de volta para aqueles velhos caminhos, aqueles velhos padrões mentais. Seu pré-consciente, inconsciente, tudo que tem ali guardado, que foi o seu comportamento durante anos. Só que por que a gente fala muito? Continua, continua, continua. Porque cada dia é um passo. Um dia você vai olhar para trás e falar: caramba, parece que eu morri nessa vida e nasci em outra. Que eu não sou mais a mesma. Por que você não é a mesma mais? Porque você matou aquele velho caminho, você já fez um novo. Mas enquanto você olha para aquele outro caminho, às vezes você passa por lá, a grama não morreu ainda. Então é muito importante a gente fazer no mínimo 21 dias e continuar, porque ela vai tentar te trazer de volta para aqueles velhos padrões mentais, aqueles velhos paradigmas. Aí basta você fazer o quê? Opa, quem está no comando aqui sou eu. O que eu quero? Eu mereço. Por que a gente trabalha aqui no Timo? Aqui tem informação para todas as suas células do corpo. Quando você se pega descendo, você vai lembrar para você. Porque esse 5% consciente, ele tem o poder de mudar os 95% inconsciente. Ele tem o poder, quando você está consciente, no aqui e no agora, você lembrar e falar: opa, essas memórias não são minhas, esse comportamento não é meu. Vem da minha pré-consciência, vem do meu inconsciente, só que hoje eu sou uma nova pessoa. Eu estou no comando da minha vida, eu sou responsável por tudo que acontece aqui. Aí você dá o comando e volta a ser. Simplesmente isso já é uma forma de, parece que você lembrou, opa, eu não sou mais aquela. E você vai para frente. E por último, a mente de Deus, a mente cósmica que existe, a consciência universal, a consciência é a base de tudo. Então você tem que estar conectada às 4 mentes, mente pré-consciente, inconsciente, consciente de Deus. Porque eu não posso querer uma coisa, meu pensamento, meu cérebro aqui, ele é positivo. Ele passa o dia pensando, só que o meu inconsciente, o meu sentimento, que é tudo aquilo que tem registrado, se eu não mudei, as minhas memórias ancestrais, se eu não aceitei, se eu não modifiquei, aí tá tudo assim, uma desalinhada com a outra. Quando você entra em alinhamento, as 3 mentes, você se alinha com a mente divina, com a mente de Deus, com a mente cósmica, porque Deus é amor, harmonia. Então, quando você entra em alinhamento, você começa a entrar no fluxo do universo e vem tudo para você. Porque não adianta eu estar só aqui no mental, no consciente, sendo próspera, querendo o carro dos meus sonhos, querendo o relacionamento dos meus sonhos, mas me comportando como se eu fosse ainda aquela velha Jane do passado. Sentindo como aqueles velhos padrões mentais de repetição que eu tinha na minha infância que ficou guardado ali. A partir do momento que eu entro em alinhamento, as mentes entram em alinhamento, você vê o fluxo do universo, você entra em fase com o universo, com a mente de Deus. Porque se fosse só Deus, a mente de Deus aqui agindo na minha vida, as pessoas que ficavam lá horas, dias, toda semana lá na igreja, orando, não passaria por tantas tribulações.
Então, existe sim um alinhamento para a gente fazer, para a gente entender esses padrões mentais. Quais que são os nossos padrões mentais que você está vivendo hoje? E eu acredito que essa aula traz assim uma grande clareza do que eu preciso para mudar. O que eu preciso entender aqui que realmente agora fez sentido. Agora eu vou para frente. Faça suas anotações. Você conhece alguém lá no seu pré-consciente, dos seus ancestrais, que se comportavam assim? Existe uma tarefa aqui que eu fiz uma vez, que é uma coisa incrível. Eu fiz sobre várias coisas. Você pode definir, por exemplo, eu pego aqui meu pai e minha mãe. E eu vou lá e pego o comportamento deles, como é que eles se comportam diante de um relacionamento. Como é que eu vi meu pai e minha mãe se comportando toda a vida? Aí eu vou colocar aqui. Minha mãe era assim, assim, ela agia assim, ela gritava, ela chorava quando acontecia alguma coisa. E o meu pai? Você pode fazer com vendas. Como é que eles eram quando eles no comércio? Como é que eles agiam com dinheiro, seus avós? Pode fazer esse estudo. E, de repente, eu vi, quando eu fiz em relacionamentos, eu falei, caramba, eu sou minha mãe. Eu estou sendo tudo aquilo que eu vi, a repetição. Aí eu vou falar, não, eu sou eu. Isso é a minha mãe que era. Eu aprendi, eu vi aquilo, só que a partir de hoje, aí você vai riscar, você vai fazer o quê? Você vai anotar, e se você tiver comportamentos, sentimentos iguais ali, você vai colocar na polaridade contrária. O que é que você quer ser agora? Opa, isso aqui eu vou modificar. E repetição e afirmação. Como é que eu mudo um padrão mental? Repetição e afirmação e comportamento. É pensando, sentindo, agindo e comportando da mesma maneira. É um alinhamento. E você começa a ver as mudanças. Então, isso é uma tarefa assim, super rápida, simples, mas que você vai ver. Por que eu me comporto dessa maneira? Como que eram meus ancestrais? Como que era meu avô, minha avó, meus tios, minha mãe, meu pai? É incrível que faz pouco tempo, meu pai falou que eu parecia muito com com uma tia dele. E ele contou uma história. E se eu não tivesse no aqui no agora, eu ia entrar na minha mente como verdade aquilo. E eu olhei e falei, eu não aceito. Eu não sou isso. E é até curioso porque ele falava, né, que eu ia morrer muito nova. Quero para me cuidar porque eu tenho tudo para morrer muito nova. Porque as tias dele eram muito igual eu, que eu dou muita risada, sou muito assim, eu gasto muita energia com tudo, porque eu sou muito intensa. E ele fala que eu tenho que ser mais devagar, que as pessoas que são muito agitadas, assim, para fazer muita coisa, que dá risada demais, elas morrem cedo. Mas por que isso? Porque é a crença dele, não é como verdade absoluta. E ele teve tias que eram muito parecidas comigo e todas morreram muito jovem. E eu olhei para ele e falei, mas eu não. Então, olha só onde que é formado nossos padrões mentais, as nossas crenças que a gente leva como verdade para a vida. E se eu não tivesse esse estudo? E se eu não tivesse essa forma de pensar, esses conhecimentos? Aquilo ali ia entrar como uma verdade na minha vida. E eu ia deixar de rir, eu ia começar a ser diferente. E não, é simplesmente o que ele viu, a verdade dele. Não é a verdade absoluta. Entenderam? Gente, então, um pouquinho de explicação sobre padrões mentais. Um beijo de luz, obrigado por vocês estarem aqui. Para você que vai assistir depois lá na plataforma, bem-vinda, obrigada, gente.